para esse programa de estreia, nós escolhemos e vamos nos aprofundar na vida de Pisístrato. E quem vem nos falar sobre a tirania grega, tirania clássica, e consequentemente sobre esse tirano, é o professor de História Antiga e Medieval da Uniban, oh, que inveja, no bom sentido, André Rodrigues. Bem-vindo, André. Prazer. Meu prazer, obrigado, querido, obrigado. Pisístrato, né? Foram fundo, né? Bom, eu fiz essa brincadeira, né, da tirania clássica, né, da tirania grega, mas eu não estabeleci exatamente a época, você vai dizer. Sim. A tirania na Grécia, ela tem um período, né, que os historiadores chamam de período arcaico. Ela desenvolveu-se entre o século VIII e o século VI, né, em várias cidades e estados que estavam se formando nesse período, na região da Grécia Antiga. Hoje a gente vai falar de Pisístrato e é uma figura singular quando a gente fala de tirania, porque hoje a gente olha com um pouco de preconceito, né? O nosso olhar sobre tirania atualmente é um olhar negativo. A gente acredita que todo tirano, ele age para um grupo específico da sociedade, que um tirano, ele é geralmente um déspota, um opressor, mas na Grécia Antiga não tem esse mesmo significado. Engraçado, porque... Não, o fato do próprio Pisístrato, você vai falar isso depois, que ele era amado pelo povo. Sim. Uma coisa maluca, né? Quem foi ele? Quem foi Pisístrato? Bom, Pisístrato, ele era da família de aristocratas, né? Ele fazia parte de um grupo social específico na Grécia, né? São os eupátridas, os bem-nascidos, né? Os aristocratas atenienses. E Pisístrato, ele tem essa origem, né? Essa origem aristocrática, mas também tem uma origem mitológica muito interessante, né? Que forma a sua figura, o seu personagem. Pisístrato, ele mesmo se intitulava filho, ou melhor, descendente de um dos grandes reis que lutaram na Guerra de Troia, o rei Nestor, da cidade de Pilos, né? E aí nós temos essa figura, né, Pisístrato, então ele tem uma origem aristocrática e ao mesmo tempo mitológica. Enquanto você fala, as imagens vão se sucedendo, você está acompanhando, né? Mais clássico impossível, né? E o governo dele? Como é que foi que ele ascendeu ao poder? Quanto tempo durou? Como foi? Pisístrato, ele emerge na história da Grécia Antiga como uma figura um pouco singular. Ele se torna tirano num período muito conturbado, um período de crise social em Atenas, né? É sempre assim? É sempre assim. Geralmente essas figuras, elas têm todo um terreno favorável para que elas possam exercer o seu poder. E Pisístrato, ele teve toda essa ocasião, todo esse cenário. A Grécia vivia um momento de crises sociais gravíssimas, fortíssimas. Na verdade, os gregos estavam passando de um modelo aristocrático, pensando já na democracia, pensando em desenvolver um regime democrático, mas só que parece que não estavam ainda tão preparados, pelo menos as leituras que os arqueólogos fazem, que os historiadores fazem, ainda os gregos não estavam totalmente preparados para isso. Pisístrato e a tirania grega, ela surge nesse período de conflitos sociais. Para a gente ter uma ideia, a sociedade ateniense da época era formada por esses aristocratas, então são os detentores de terras e são aqueles que formulam as leis, aqueles que dominam a cena política. E, de outro lado, um grupo específico que começa a ganhar muito status, né? Começa a crescer financeiramente. São a classe dos comerciantes atenienses. Atenas, ela está numa região muito privilegiada da Grécia, né? Ela está próxima à região costeira, né? Próxima ao mar Egeu. Então, ela se destacou muito no comércio nesse período. Então, os comerciantes começaram a ascender socialmente, a lucrar bastante com o comércio marítimo. E aí, logicamente, quando essa classe começa a escalar, né, socialmente falando, ela começa a querer participar da cena política. E aí que entra Pisístrato, né? Bom, isso entra em toda. A Revolução Francesa foi isso. Tudo é assim, né? Verdade. A burguesia emergente quer fazer parte do governo, no caso da França, da corte, acaba sambando todo mundo. Meu Deus do céu. Ele foi expulso de Atenas, né? Sim. Mas voltou. Voltou. É bom falar um pouquinho, então, assim, do governo de Pisístrato para a gente entender bem essa história. Ele foi expulso 2 vezes de Atenas, para a gente ter uma ideia. Pisístrato, ele se torna tirano no ano de 560 a.C., aproximadamente isso. E ele vai governar até 527 a.C., cerca de 33 anos. Mas não
todo esse governo, ele não vai estar todo esse tempo, 31 anos, no poder, né? Ele vai governar cerca aí de 19 anos, porque ele foi expulso em 2 ocasiões. Ele consegue ascender ao poder porque ele faz toda na verdade, uma farsa, né, segundo alguns historiadores, que, na verdade, a Grécia, Atenas estava em guerra com outras cidades, como Megara, como outras cidades portuárias, né, que estavam, né, nessa região de Atenas, né, próximo a Atenas. E aí o Pisístrato, ele começa a perceber que ali está o momento para ele agir. As classes sociais, como eu falei, os eupátridas e os comerciantes estavam em disputas políticas, e aí o Pisístrato, ele faz toda uma história para ele, assim, ele conseguir tomar o poder, se tornar ali um tirano. Historiadores como Heródoto diz que ele se feriu o corpo, ele se feriu todinho, foi até, né, a Acrópole, onde que era o lugar ali dos nobres, dos aristocratas discutir política, e ele simplesmente, ele fala que foi atacado na guerra, que a cidade estava sendo invadida, que ele foi atacado, ele queria defender Atenas, e aí os aristocratas não percebem a artimanha de Pisístrato e dão uma guarda pessoal para ele. Com essa guarda pessoal, ele consegue tomar o poder e ali se instalar e governar durante muito tempo. Na verdade, existem traços marcantes da tirania do Pisístrato. Você podia falar algumas? Características da sua personalidade? Sim. Ou os traços da tirania dele? Ótimo. Deles. Tudo bem. Pisístrato, ele é conhecido, né, e por isso que eu falo que ele é singular quando a gente fala de tirano, porque em vez de governar para a aristocracia, ele governou para as classes sociais que tinham mais dificuldades, né, como os pequenos proprietários, como os comerciantes, como os mercadores. Então, eu acho que uma característica marcante no seu governo é justamente esse governo para os necessitados, esse governo para, né, os pobres, vamos dizer assim. Ele contribuiu para a economia ateniense também, isso todo mundo fala. De que maneira você pode dizer? Sim. O Pisístrato, ele incentivou, por exemplo, o crédito a pequenos agricultores, o que até então não era possível na história da Grécia. Ele fez uma reforma agrária, ele tirou terras dos grandes proprietários fundiários e distribuiu para os mais pobres, aqueles que não tinham terra. Então, dessa maneira, a economia ela começou a prosperar, justamente porque essa camada tão menosprezada até então começa a participar, né, da economia, começa a produzir, começa a participar da navegação, do comércio marítimo, que estava começando a dar muito lucro para os atenienses. Então, esse seria o traço mais marcante da sua tirania, governar para a massa dos descompensados, vamos dizer assim. André, quando a gente fala de Grécia Antiga, quando a gente fala a arte helênica vem à nossa cabeça, né? A gente pensa em um monte de coisas bonitas, todo o classicismo tem a sua origem lá, na Grécia Antiga, né? Nesse campo, o campo das artes, ele teve alguma importância, ajudou de alguma maneira? Eu acho que a importância maior de Pisístrato talvez seja na área das artes, né? No seu tempo como tirano, ele incentivou, por exemplo, a construção de pontes, de bibliotecas públicas, de anfiteatros, né, de grandes obras para o desenvolvimento de Atenas. E, além disso, no tempo dele aconteceu a transcrição das maiores obras da literatura grega, né, Ilíada e Odisseia de Homero, né? Então, talvez no campo artístico, Pisístrato ele se destacou justamente por ser preocupado, né, com a cultura da Grécia naquele período, em divulgar o que os atenienses costumavam ler naquele tempo, a estudar naquele tempo. Então, as obras Ilíada e Odisseia foram os grandes, né, atributos, né, quando a gente pensa no campo artístico. Ele tinha filhos? Pisístrato, sim. Tinha 2 filhos, inclusive ele passou o seu poder para esses 2 filhos, Hípias e Hiparco. Os dois? Os dois. Os dois continuaram. Então, o que Pisístrato fez foi tão importante para o povo ateniense que o povo gostaria que continuasse essa tirania. Então, ele morre em 527, os seus filhos Hípias e Hiparco, né, eles continuam a tirania. Mas nem sempre os filhos seguem o mesmo exemplo do pai, né? Pisístrato ele foi um ótimo tirano, ele contribuiu até para a escalada de Atenas para a construção do seu regime democrático, por exemplo, mas Hípias e Hiparco não tinham o mesmo talento do seu pai. Por isso,
a gente tem aí, depois de alguns anos de tirania desses dois filhos de Pisístrato, o assassinato, né, de um e o exílio de outro, justamente porque a situação ficou insustentável. Novas lutas sociais, rebeliões da sociedade, justamente porque eles não tinham o mesmo talento para colocar em rigor as leis, como na época de Pisístrato, esse grande tirano, sem dúvida. Engraçado essa história da sucessão, que nem sempre ela é feliz, né? Quer dizer, você vê, inclusive em outras cabeças coroadas da história, você que é historiador sabe disso. O cara foi um rei de primeira qualidade, ou uma rainha impecável. Os descendentes, às vezes, não fazem o mesmo. Se enrolam, né? É verdade, é verdade. André, muito obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer muito a você, do fundo do coração. Este historiador bonitão que está conosco é o André Rodrigues, que é professor de História Antiga e Medieval da Uniban. Eu espero que você volte, que esteja conosco mais vezes e que possa falar mais sobre tirania e que tais. Ótimo. Obrigado, André. Prazer todo meu. Sucesso para você, meu velho. Obrigado.